Opa, vamos lá, estamos de volta e nós vamos ver aqui o primeiro ensaio a respeito dos configurations bits, né? Esse primeiro configuration bit que eu escolhi aí para a gente poder ensaiar, ele trata de um assunto que é referente a uma indicação de proteção do clock do sistema, indicação de falha do clock do sistema. É o safe clock, né? Esse bit, quando ele está ligado, ele vai fazer o seguinte: ele vai permitir que você, através do software, consiga mandar um aviso pro teu operador, para o teu usuário, de que houve uma falha no clock do sistema. O cristal falhou, o cristal parou de funcionar, por exemplo. Né? E nos nossos microcontroladores, nesse que a gente está estudando aí, em alguns outros, claro, né? Quando isso acontece, existe a chance de você internamente ao chip trocar para um oscilador interno. Um oscilador interno que você pode configurar para a mesma frequência do cristal, para uma frequência mais baixa, não é? Dependendo do que a aplicação vai exigir. Então, quando a gente liga esse bit, a gente tem a possibilidade de, se houver uma falha no cristal, o teu sistema continuar funcionando através do clock interno do microcontrolador. Ok? A plaquinha está aí rodando uma aplicação de exemplo aqui bem simples, né? Como sempre, bem simples para todo mundo entender, para não ter confusão. Então, eu tenho um LED piscando ali, vocês estão vendo, né? Esse LED ele está piscando sob o controle do timer 1. Né? Eu programei o timer 1 para contar do zero até o máximo, ok? E estou utilizando o flag dele, o flag de estouro do timer 1, para poder fazer esse LED piscar. Eu fico verificando o flag. Toda vez que o timer estoura, acontece o estouro do timer, eu inverto o estado do LED e ele fica piscando aí nessa velocidade. Tá? Então, isso é uma aplicação simples, banal, né? A gente já viu, cansou de ver timer funcionando por aí. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tive que alterar a placa aí para a gente poder criar essa simulação. Eu tive que pegar o cristalzinho da placa e botar um soquete nele para mim poder tirar ele aqui ao vivo. Tá? Então, eu vou simular a falha do cristal tirando ele da placa. Ó. Vou vir aqui e vou simplesmente retirar ele. Olha o que aconteceu. Eu indiquei que houve uma falha no cristal e ele continua funcionando a 4 MHz. Eu podia ter colocado um outro LED piscando aí com 4 MHz, né? Mas eu acho que é o suficiente isso aqui. Não adianta eu colocar o cristal de volta, tá? Ele não volta. Essa situação aí, ela só vai voltar quando eu der um reset na placa. Então, eu vou colocar o cristal aqui de novo. Só um minuto. O cristal está no lugar e vocês notem que não volta, né? Mas se eu vier aqui e fizer um reset, ele volta a funcionar. Tá certo? Então, é uma forma que eu tenho de me prevenir contra uma falha do meu oscilador principal. Vamos então dar uma olhada no software, no programinha que executa essa tarefa aí. Deixa eu fechar aqui a câmera. Vamos começar pelo seguinte. Como é um bit de configuração, vamos olhar aqui o nosso config, né? É esse bit aqui, ó, FCMain, tá? É o Fail Safe Clock Monitor, monitor de falha do clock. Tá, eu liguei ele, estava desligado, eu liguei. Né? O manual, o datasheet, diz que quando eu vou usar esse cara, eu também devo ligar esse aqui de baixo, né? Que é o switch over. Né? É um bit que me permite fazer um chaveamento de clock por via software. Tá? Eu posso desligar um software, fazer um chaveamento por via software. Então eu preciso ligar os dois, de acordo com o datasheet, né? O resto são bits que a gente já andou olhando, né? E o que mais que eu alterei aqui? Eu desliguei aqui o pbaden, né? Desliguei esse cara, para a gente poder, que eu estou utilizando aqui o porte B, tá? Esse LED que vocês viram piscando está ligado no porte B, senão não está nos primeiros bits, né? Não precisava nem desligar ele. Mas eu desliguei assim mesmo.
Ok, então, primeira coisa que a gente precisa fazer é alterar esses 2 bits aqui no nosso arquivo de configuração, para poder ligar essa característica do microcontrolador. Voltando aqui, eis a minha função de interrupção, ok? Igualzinha às outras, notem que eu utilizo sempre o mesmo esqueleto de código aqui, né? É o mesmo esquema de interrupção que a gente já usou, só que eu estou olhando para esse bit aqui agora. Tá? Eu estou olhando para o OCF IF, quer dizer, falha do oscilador, IF. É o bit, é o flag da falha do oscilador. Esse flag vai a 1 toda vez que acontece uma falha. Então, aqui dentro da interrupção, dentro da rotina de interrupção, eu verifico se esse bit está em 1. Se ele estiver em 1, eu vou setar essa minha variável aqui, que eu criei aqui em cima, e vou voltar ele para 0, para que a interrupção possa acontecer novamente. Aí segue aqui a configuração do timer 1, ó. Eu começo com 00, que é o tempo para ele contar do 00 até o máximo, né? E indico aqui, ó, o timer if para 0, para que ele possa começar a contar do 0, né? E eu já sincronizo a partir daí. E no T1 com eu já ligo ele e já coloco aqui um, um, um divisor de 1 para 8 aqui, ok? Para a gente poder dividir a frequência que entra por 8. Senão fica muito rápido o negócio aqui, a gente não consegue nem perceber. Depois eu venho configurar as interrupções. Ó. Interrupções gerais, né, do jeito que está aqui, eu estou operando com baixa prioridade, que é o que eu coloquei aqui. Aqui eu estou configurando os bits relacionados à interrupção da falha do oscilador. O IF, eu começo com 0. O IE, que habilita a interrupção, começo com 1. E o IP 0, porque eu estou em baixa prioridade. Existe um registrador para controlar isso aqui, tá? O oscilador, né? É um registrador que você pode fazer algumas configurações no oscilador, que é o OSCOM. Vamos abrir aqui o datasheet. Eu já estou até nele aqui, ó. É o OSCOM. Eu estou lidando apenas com esses 3 bits aqui, ó. O F0, o F1 e o F2. O que eu estou fazendo com esses 3 bits? O F0 eu coloco em 0, o F1 e o F2 em 1. Tá? Então é 0, 1, 1, a partir do F0. Então, ó, 0, 1, 1. Então vamos lá, ó. F0 é o de cá, né? Então 0, 1, 1. Estou programando ele para 4 MHz. Ok? Os outros eu deixo como default, só mexo nisso aqui. Estou programando para 4 MHz. Eu poderia colocar para 8, ó, que aí eu empato com o cristal que eu estou usando. Eu só deixei 4 ali para a gente poder ver uma diferençazinha qualquer, ver uma coisa diferente acontecendo, né? Bom, feito isso, está tudo configurado, eu venho para a função principal. O famoso ADCOM 1, eu chamo a configuração das interrupções, chamo a configuração do timer, inicio o LCD para a gente poder ver as mensagens, né? Inicio as minhas portas aqui, os bits que eu vou usar. Dentro do while 1, eu tenho essa função aqui, esse if, que vai verificar se o timer 1 estourou. Né? Se o timer 1 if já é 1 e se aquela flag int é 0. Tá? Quer dizer, não houve interrupção ainda, não houve falha no meu clock. E o timer estourou. Se isso acontecer, eu mando a mensagem de normal com 8 MHz e fico invertendo o LED ligado no RB7 aqui, ó. Nessa linha eu faço a inversão do estado do LED. Zero o timer novamente, volto o meu if dele para 0, o if do timer 1 para 0 e recomeça tudo de novo. Por quê? Porque o flag int é 0, ele não vai entrar aqui. Vai ignorar esse segundo if, né? Ok? Agora, quando eu tiro o cristal do lugar, o que acontece? A interrupção acontece, né? Eu gero a interrupção. Aí eu seto a flag int. Quando eu setar ela, eu já não entro mais aqui, ó. O meu LED já não pisca mais. Mas eu entro aqui embaixo. Então mando a mensagem de que houve uma falha, ok? E mantenho o RB7 aceso direto. Isso significa que ainda está funcionando a minha aplicação,
né? Se fosse uma outra coisa qualquer, estaria funcionando com 4 MHz, um pouco mais lento, né? E existe uma indicação luminosa para o operador saber que houve um problema, né? Para que ele possa corrigir. Ou ele vai lá dar um reset na placa e ver se ela volta, ou troca a placa, né? Pede a placa nova, coloca no lugar e manda a antiga para quem montou fazer o reparo. Simples, não é? Não tem mistério nenhum. É essa aplicação que a gente tem para demonstrar esse cara aí. O importante é vocês atentarem para na hora de montar a tua aplicação, vocês não esquecerem de setar esses dois caras, de ligar o PCMan e o IESO. Tem que ligar os dois para que não haja problemas no funcionamento. Tá certo? Gente, por enquanto é isso. Na próxima a gente continua. Muito obrigado. Até lá.